Quem está participando, então, conosco é o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Como é que vai, doutor Gustavo? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, ao Linha Direta com a Justiça. Olá, Pedro. Olá, doutor Nelson Calandra. Olá a todos os ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência. Queria agradecer o convite, a oportunidade, a honrosa oportunidade de estar aqui presente, debatendo segurança pública de maneira qualificada. Hoje nós estamos cada vez mais carentes de um debate sério, técnico e qualificado acerca de um assunto tão caro e fundamental para a sociedade, que é a segurança pública. E, nesse sentido, ficaremos satisfeitos se pudermos contribuir de alguma maneira. Vamos começar por aí a nossa conversa, doutor Gustavo. Traga números, explica para o ouvinte da Rádio Bandeirantes como está equipada hoje a Polícia Civil para o trabalho dos delegados de polícia, quantos são os delegados de polícia aqui no estado de São Paulo e o que nós temos aí de viaturas, armas e os outros equipamentos necessários para a Polícia Judiciária, que é fundamental para o combate ao crime. Perfeitamente. Bom, eu vou começar, infelizmente, trazendo uma verdade, que é uma verdade inconveniente, mas as verdades precisam ser ditas e esclarecidas para os maiores interessados, que são os nossos cidadãos, os destinatários e a razão de ser dos nossos serviços, da nossa existência. Hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo chegou ao seu limite operacional, fruto de uma política de desvalorização, de sucateamento, que atravessa já mais de 3 décadas de governo, em que estamos nas mãos do mesmo grupo político, do mesmo partido. E essa política sistemática de desvalorização da Polícia Civil hoje chegou ao seu limite. Hoje nós temos alguns problemas que são evidentes, que eu vou citar aqui brevemente, poderia citar vários, mas começando pelo déficit do nosso efetivo, a defasagem de efetivo. Hoje faltam na Polícia Civil 15 mil policiais civis, ou seja, é praticamente 1/3 do efetivo previsto, isso considerando que a população cresce ano a ano, o efetivo da Polícia Civil vem diminuindo, então é natural que a eficiência, a qualidade dos nossos trabalhos acabe sendo prejudicada. Isso é importante dizer também que a Polícia Civil segue fazendo o seu trabalho, segue prestando um bom serviço, sim, dentro das condições que temos, das condições que o governo, das poucas condições que o governo nos dá. Mas nos frustra justamente saber que poderíamos fazer muito mais pela população, pela segurança, muito mais pela nossa missão de proteger a sociedade e combater o crime, caso tivéssemos a devida valorização que não temos, né? Outro exemplo também muito claro, que se relaciona com essa questão do déficit, é o fato de que os policiais civis do estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, recebem os piores salários de todo o Brasil, né? Isso é uma realidade incontestável e faz com que diariamente nós percamos bons policiais que ingressam na instituição e pouco tempo depois vão em busca de outros postos mais atraentes, em outras carreiras, em outros estados ou na iniciativa privada, fazendo com que esse déficit aumente ainda mais. E tudo isso aliado a uma política de desvalorização, de falta de respaldo, de falta de prestígio para que a Polícia Civil possa atuar em sua plenitude, possa realizar a sua atividade fim, que é a investigação, a elucidação de fatos criminosos, com a identificação de autores e encaminhamento desses autores à justiça para a sua correta responsabilização, eventual condenação. Tudo isso prejudica a sociedade, tudo isso prejudica a segurança da população. E hoje o que fica muito claro pelo discurso do nosso governador João Dória, é que nós temos 2 seguranças públicas no estado de São Paulo, temos 2 polícias civis. Nós temos a segurança pública do marketing do governo do estado de São Paulo, que é uma segurança que funciona maravilhosamente bem, e nós temos, infelizmente, a segurança pública da realidade da população paulista, que há, infelizmente, uma segurança pública frágil, falha e que não protege adequadamente o cidadão paulista. E prova disso é perguntar para qualquer cidadão paulista, seja ele morador de qualquer região do estado,
se ele se sente seguro em São Paulo. E, infelizmente, eu tenho certeza que a resposta vai ser negativa. E é nesse sentido a nossa luta, no sentido de esclarecer, principalmente a população, que são os principais destinatários do nosso serviço, que são os detentores, os verdadeiros destinatários e donos das suas instituições policiais, para que cobrem dos seus governantes a justa e devida valorização e o fortalecimento dessas instituições policiais. Doutor Gustavo, além de presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, também é presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária. Sobre salário de delegado de polícia, o que a gente pode falar? Quanto ganha um delegado de polícia em São Paulo? Qual é a diferença em relação a delegados de polícia de outros estados da federação? Olha, falando especificamente do caso da carreira de delegado, dos delegados de polícia, a gente pode afirmar sem sombra de dúvidas que essa lastimável e vergonhosa colocação de último lugar da federação, ela é mais do que nunca consolidada, né? Hoje nós estamos muito aquém, inclusive, do penúltimo lugar, da penúltima colocação. Para se ter uma ideia, se a gente pegar hoje o estado mais bem remunerado, que é o Mato Grosso do Sul, a remuneração do delegado de polícia é mais do que o dobro do que aquela conferida ao delegado de polícia aqui do estado de São Paulo, né? Hoje o delegado de polícia de início de carreira, ele não recebe uma remuneração, ele recebe uma remuneração que não chega aos R$10.000, né? E essa realidade não muda muito ao longo da carreira. Então, o que nós temos defendido, isso não só aos delegados, a todos os policiais civis. E nós não exigimos, como disse o governador João Dória, como fez questão, inclusive, de firmar compromisso de que teríamos o maior salário do país, à exceção do Distrito Federal. Fez durante diversas vezes esse compromisso durante a sua campanha, já depois de eleito, mas nós nunca exigimos o maior salário da federação. O que nós exigimos é um trabalho, um salário digno, é um trabalho que faça justiça com a natureza das nossas atribuições, das nossas responsabilidades, com o grau de preparo e dedicação que tem que ter um policial para exercer a sua função com exclusividade, com a exclusividade que a função merece. E hoje, lamentavelmente, nós somos obrigados a afirmar uma outra verdade indigesta, é que o policial civil honesto em São Paulo, o policial civil honesto, que se recusa a recorrer e se curvar a esquemas ilícitos, ele é obrigado a realizar atividades paralelas, a recorrer aos chamados bicos, para poder, assim, complementar minimamente a renda da sua família e prover o mínimo necessário para a sua subsistência. E isso, naturalmente, prejudica a qualidade, a eficiência do serviço policial que a população mereceria. Estamos conversando sobre segurança pública hoje aqui no Linha Direta com a Justiça. Daqui a pouquinho tem a volta do Dr. Henrique Nelson Calandra. No próximo bloco tem o Dr. Minel, o Dr. Oséias da Viviana. Vamos seguir aqui no assunto da segurança pública, porque nós temos uma notícia importante que foi divulgada aí nas últimas horas a respeito da chamada Operação Delegada, né? Que é uma operação que permite a policiais uma parte da folga seja cedida, né, para o trabalho oficial. Essa operação delegada estava restrita à Polícia Militar e agora também há a possibilidade de policiais civis estarem incorporados. O senhor já tem informações sobre isso? Já recebeu algum tipo de comunicado de como vai funcionar essa operação delegada para os policiais civis e para os delegados aqui em São Paulo, doutor Gustavo? Certo, esse é um projeto de lei de autoria do nosso colega, delegado Olim, né, que nós da associação nós apoiamos, por considerar que é uma medida que, se não resolve, está muito longe de ser um benefício aos policiais. Ela é optativa, cada policial vai exercer essa atividade de delegado caso assim deseja e caso assim queira, mas é importante a gente frisar que isso não pode ser anunciado como um benefício aos policiais de maneira nenhuma. Isso é uma medida absolutamente paliativa, que permite ao policial, diante dessa insustentabilidade financeira
das suas contas, recorrer a um bico oficial, que é nada mais do que isso. Para a população entender, a atividade de delegado ela é um bico oficial, na qual o policial, caso ele queira, assim queira, e há interesse das administrações municipais, né, quem iria pagar esse bico são os prefeitos, portanto, nada de mérito do governo do estado, e a autorização para que o policial possa realizar esse serviço. Mas é lamentável que isso seja anunciado pelo governo justamente como um benefício, como algo que viria a trazer alguma solução à situação dos policiais, porque, de maneira alguma, muito distante disso. Se essa medida ela não atrapalha, é uma mera autorização e é muito distante de representar uma verdadeira medida que venha a solucionar a situação insustentável, repito, é insustentável, a situação salarial dos policiais do estado de São Paulo, ela já deixou de ser apenas uma questão de justiça, ela é hoje uma falha de política pública, que ela reflete na falta de eficiência dos serviços prestados, reflete na falta de motivação, na evasão de áreas de policiais, em policiais que adoecem diariamente. Hoje o número de policiais civis que tiraram a vida desde 2015 é 3 vezes maior do que aqueles que morreram em serviço. Isso fruto dessa situação, desse cenário de descaso, de insustentabilidade que o policial se encontra, que muitas vezes as mazelas que ele encontra de dentro de casa são ainda maiores do que aquelas que ele se depara na sua atividade policial, né? Então é necessário dizer, hoje, a questão policial, a questão salarial dos policiais do estado de São Paulo é uma questão humanitária. Não remunerar adequadamente, dignamente, não trazer a justiça salarial para os policiais é uma falta de humanidade de um governo que se preocupa muito com as aparências, muito com o marketing, mas, ao que tudo indica, despreza o ser humano. Doutor Henrique Nelson Calandra, vamos falar um pouco para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, sobre a importância da profissão de delegado de polícia. O senhor, doutor Henrique Nelson Calandra, considera esta profissão uma carreira jurídica? Tem uma discussão por trás disso, né? Muito importante. Queria que o senhor trouxesse elementos da importância aí dos delegados, né, para o combate ao crime, a investigação, nessa divisão que a nossa Constituição faz das polícias. Olha, eu defendi há anos a presença do juiz de instrução, onde a polícia ele teria uma função muito mais qualificada do que tem hoje. E eu acompanho a vida da Polícia Civil de São Paulo há décadas. Tenho grandes amigos na Polícia Civil, tenho um irmão que foi delegado a vida inteira e sei das agruras pelas quais passa a categoria. É uma categoria que acaba esquecida. Hoje o Ministério Público quer ter poderes investigatórios, nada mal que ele tenha, mas eu acho que a gente tem que excluir os maus policiais, ficar com eles e pagar pelo trabalho que eles executam. A polícia científica foi desmembrada da polícia civil. Eu acho que isso, no meu modesto ponto de vista, foi um equívoco. Eu acho que tudo faz parte de uma coisa só, né, da atividade policial. E o delegado de polícia nas investigações, ele tem que ser o diretor dessas investigações. Ele não pode ter pessoas, instituições sobre as quais ele não pode dar uma ordem, não pode pedir ação a mais, né? Eu que fui juiz criminal, quantas vezes eu via que faltava alguma coisa, prova pericial, e a gente via que às vezes era realmente a falta da autoridade policial, que tem forma jurídica para investigação criminal, está ali exercendo seu papel. Nós temos um índice baixíssimo de punição para crimes de morte cometidos no Brasil. De modo particular, o doutor Paulo Gustavo, que é também presidente da Associação Nacional, ele sabe que o estado do Rio de Janeiro não é caso nem de polícia, é caso de desgoverno. O tanto de gente que é assassinada e que acaba
vamos dizer, sem a autoria definida. Eu tive a lamentar, doutor Paulo, a minha colega Patrícia Sciori foi assassinada diante da casa dela, diante da família dela, com 21 tiros. Tiros esses desferidos por maus militares vestidos e armados pelo Estado, e ela era uma juíza muito firme naquilo que fazia. Então, para retaliar, porque mulher, porque juíza foi assassinada desse tal. E com a colaboração da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e muitas heroínas, delegadas, investigadores e delegados, nós unimos as nossas forças e, no ano, nós conseguimos fazer com que sentassem no banco dos réus aqueles sicários, alguns deles vestidos de policial militar, investidos de uma função tão digna e que ocorre uma coisa brutal como essa. E em vários estados do Brasil eu tive que enfrentar essa questão de morte e atentados contra magistrados e sempre estive ao lado da Polícia Civil e quantas vezes ao lado da Polícia Militar. No estado do Espírito Santo, Pedro, nós tivemos que fazer uma passeata com mais de 6.000 pessoas, todo mundo de braço dado lá em Vitória, porque o meu colega Alexandre foi realmente assassinado e aquele processo dele não chegava ao fim e a relatoria estava na mão de um ministro que pura e simplesmente não julgava aqueles casos que atravancavam o julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, eu quero aqui me irmanar com o doutor Paulo Gustavo, na minha condição de magistrado, falando da tribuna da advocacia, porque me tornei advogado depois de cumprir a minha missão no tribunal, quase 500 mil de pessoas no primeiro grau e dá mais de 40 mil votos em segundo grau, inclusive em matéria criminal, que fiz parte do TACRIM, que todo mundo tem saudade. Os mais jovens conhecem pouco, mas muita gente fala da função do TACRIM, matéria criminal. Depois, na seção criminal do TJ, direito público, direito de família, eu fiz um pouco de cada coisa. Mas essa questão das autoridades policiais, dos investigadores, dos carcereiros, dos guardas penitenciários, quanta polêmica que houve, doutor Paulo, para que eles tivessem direito de portar arma. Desarmados eram assassinados por organizações criminosas. Então, o óbvio no Brasil custa para acontecer. E eu acho que esse descaso com a Polícia Civil que acontece, ele é histórico, porque à medida que a magistratura, nós completar salarial para a magistratura, doutor Paulo Gustavo, foi muito difícil, foi uma luta imensa. Nós, juízes, o nosso salário, com todo o respeito que merecem outras categorias, o nosso salário era menor do que um cobrador de ônibus ou um vendedor de bilhete no metrô de São Paulo, né? Os nossos funcionários pagavam de marmita porque não tinham dinheiro para comida. E eu sei como é duro a gente ficar num patamar acima da linha do razoável. Nós não queremos que os nossos policiais sejam pessoas diferentes dos demais, que eles não sintam as dores da sociedade, que eles não tenham as necessidades que a população tem, mas dar dignidade ao delegado de polícia, dar dignidade ao criminal, essas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Muita gente olha, por exemplo, o IML e pensa que aquilo ali é um departamento da Lua, né? Quando morre alguém de forma brutal, ou mesmo na nossa família, aí que nós vamos bater na porta do delegado de polícia, pedir prioridade para o exame cadavérico, isso e aquilo, e a gente vê que aquele lado da sociedade brasileira acaba esquecido. Os grandes testes
psicológicos para a polícia, para a magistratura, foram criados dentro do corpo do INE. Então, nós temos sobrevivido, a nossa polícia judiciária e nós, juízes criminais, e me permita falar assim, doutor Paulo Gustavo, nós conseguimos sobreviver e dar uma satisfação à população por puro patriotismo. A gente sabe dessas dificuldades. Hoje são mais de 15 mil policiais no estado de São Paulo, sem falar de outros estados. No estado de Alagoas, doutor Paulo, nós não tínhamos como punir os crimes cometidos por organizações criminosas. Nós não tínhamos dinheiro para fazer perícia. E foi graças a um convênio que eu consegui fazer entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e o Ministério da Justiça, que nós conseguimos verba para as perícias. Criamos uma vara central com competência em todo o estado. Você imagine um juiz no interior, às vezes, enfrentar uma organização criminosa que mata uma pessoa por R$10, né? E atentados contra magistrados, contra familiares. Nós criamos essa vara centralizada e a OAB impugnou essa vara com competência estadual e o Supremo acabou decidindo ali meio mais ou menos e acabou nos tirando essa possibilidade do julgamento centralizado. Mas até foi e voltou essa questão, nós conseguimos no estado de Alagoas botar em dia o julgamento de quase 90% dos casos de homicídio pendente. Você imagina um estado que se mata uma pessoa por R$10 e o criminoso não é nem processado, julgado, a polícia não pode nem fazer uma perícia porque não tem dinheiro, verba, falta de verba, e tudo isso faz parte desse Brasil. Então, eu estou aqui, doutor Paulo Gustavo Mesquita Galvão, para aplaudir a sua luta, para aplaudir a luta dos policiais civis do nosso estado, do nosso Brasil. Eu que andei tanto por esse Brasil como presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, quantas vezes eu fui bater na porta do ex-delegado Romeu Tuma, senador da República, para pedir socorro para as categorias jurídicas. Eu acho que não tem dúvida nenhuma do papel preventivo. Já tem o Ministério Público, já tem o Judiciário, os delegados também. Eu acho que nós temos que trabalhar com qualidade do trabalho dos delegados. O concurso para delegado de polícia é tão ou mais difícil que o Ministério Público e a magistratura. Só que ninguém, doutor Paulo Gustavo, porque isso vai passando no roda e agita e ninguém percebe isso. De sorte que eu acho importantíssimo a sua presença nesse programa para destacar o papel heróico da Polícia Judiciária, da Polícia Civil brasileira, nossos bravos investigadores, carcereiros, motoristas, peritos, destacar o trabalho da nossa Polícia Científica, embora o meu voto seria que a Polícia Científica tivesse com e sob o comando da Polícia Civil. Hoje nós temos um amigo na Secretaria de Segurança, que é o general João Campos, um herói brasileiro, alguém extremamente patriota, e eu sei que ele está nos ouvindo e vendo nesse momento, e fazer esse apelo que ele nos dê o braço forte dele, fala braço forte, mão amiga, esse é o lema do Exército, né? E o general João Campos sempre esteve do nosso lado, é um herói brasileiro, e eu acho que ele pode fazer muito pela Polícia Civil. Hoje em dia a gente luta com verba a mais, verba a menos. Eu acho que a verba para o fundamental, que é a segurança da população, não pode faltar. Não é possível, doutor Paulo, a pessoa ser assaltada 100 vezes no mesmo lugar.
Eu mesmo fui dar uma aula na GV aqui em São Paulo, ali na Avenida 9 de Julho, e veio um rapaz com uma bicicleta, roubou meu celular, aí o porteiro falou, isso já aconteceu umas 100 vezes aqui. Porque menor não é punido, é porque a polícia acaba cansando de prender e soltar, então nós temos que realmente olhar para a segurança, olhar para o direito penal, isso é ferramenta social. Do meu ponto de vista, desculpe, doutor Paulo, aqui o entrevistado é o senhor. Eu sou um mero aqui falando, irmão, que um juiz criminal não posso fazer nada, você imagine presidir um júri, condena uma pessoa a 30 anos por homicídio e sai o acordo pela porta junto com a família da vítima. Essa é a situação penal brasileira. Agora foi mudado, quando a pena é maior que 13 anos, o juiz pode decretar o encarceramento imediato para começar a cumprir a pena, e o ministro Fux validou esse dispositivo, no caso da Boate Kiss, né? Também um trabalho valoroso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul na apuração desse episódio, senão tudo vira acidente e ninguém é punido. Então, é isso que eu queria dizer, homenagear a Polícia Civil do Estado de São Paulo, do Brasil e todos os nossos policiais, que são realmente grandes heróis nessa luta imensa. Doutor Henrique Nelson Calandra, conosco aqui no Linha Direta com a Justiça. Eu vou passar a palavra aí para as considerações depois do pronunciamento do doutor Calandra, para o doutor Gustavo, né, fazer as considerações e falar um pouco mais, para quem não conhece, da carreira de delegado de polícia. Perfeito, muito precisas as palavras do doutor Calandra, né, destacando aí o caráter da Polícia Civil, de ser uma polícia judiciária, né, e, portanto, essa proximidade histórica que a Polícia Civil sempre teve e deve ter com o Poder Judiciário, porque, afinal de contas, somos todos componentes, peças, engrenagens do sistema de justiça criminal, que é o grande sistema responsável por realizar justiça em âmbito penal, né, para que criminosos, quando praticarem um crime, tenham a certeza de que eles serão punidos por esse crime, a certeza do castigo, que Beccaria tanto falava nas suas lições de criminologia, né? Só por meio da atuação sinérgica, uma atuação harmônica entre todas essas peças, polícia judiciária, realizando a investigação, esclarecendo o fato criminoso, por meio do inquérito policial presidido pelo delegado de polícia, esclarecendo então esse fato, identificando o autor do crime, conseguindo colher um conjunto probatório robusto para que esse autor seja encaminhado à justiça, para que ocorra eventual denúncia por parte do Ministério Público e que, se concluindo pela responsabilização, pela autoria desse indivíduo, pela culpa, que esse indivíduo possa ser condenado pelo magistrado, baseado em um lastro probatório robusto que possa lhe possibilitar uma condenação robusta, duradoura, que resista, inclusive, a eventuais recursos. Portanto, essa atuação sincrônica entre esses atores da justiça criminal é fundamental para que a gente tenha a certeza desse castigo. E é importante frisar também, mais importante muitas vezes do que a severidade do castigo, do que a intensidade do castigo, ou seja, da pena em si, é a certeza de que esse castigo, de que a pena irá ocorrer. É isso que faz com que se desestimule a prática de novos crimes, né? Como nós temos a certeza de que um crime ocorrendo, seja ele de que espécie for, seja ele qual autor for, de qual classe social, ou independentemente do cargo político que ocupe, que se ele cometer um crime, ele será investigado e será punido, isso é algo que desestimula a novas práticas criminosas. Por outro lado, quando nós temos a certeza de que eventual autor
eventual criminoso, ao praticar uma conduta criminosa, será impune, não será responsabilizado, nós iremos, lamentavelmente, fomentar e incentivar novas práticas criminosas. Então, isso para realmente concluir e corroborar aí as palavras do Dr. Calandra no sentido da necessidade da atuação harmônica de todos esses atores da justiça criminal. E outro ponto também que eu queria ressaltar da brilhante fala aí do Dr. Calandra é quando ele exalta a natureza humana do policial. E isso é algo que nós temos que lembrar. O policial civil, o policial militar, o guarda civil, antes de mais nada, ele é um ser humano como todos nós. Então, ele tem necessidades, ele tem os seus receios, ele tem as suas aspirações pessoais e profissionais. Isso deve ser respeitado. Infelizmente, para muitos, o policial é alguém que é pago para sofrer, que é pago para ter uma vida indigna e muitas vezes pago para morrer. Essa mentalidade precisa ser superada o quanto antes. Nós não podemos mais, por uma questão de humanidade, por uma questão de pragmatismo, por uma questão de justiça, nós não podemos mais conviver com esse tipo de mentalidade. Então, agradeço as palavras do Dr. Calandra e quero dizer que judiciário e polícia judiciária, polícia civil, seguirão sempre trabalhando em conjunto em prol da segurança, em prol da realização da justiça, em prol do cidadão. Atualmente, com as facilidades tecnológicas, mudou a função do delegado de polícia, o delegado tem mais ferramentas para fazer a investigação, e quanto é importante da presença física do delegado no local do crime ainda, doutor? Perfeito. Bom, as ferramentas tecnológicas, sem dúvida alguma, elas auxiliam, sim, muito a nossa atividade investigativa. E, nesse sentido, elas não só podem, como devem ser utilizadas. Se bem utilizadas, elas são algo que vem a ajudar muito no nosso trabalho investigativo, no nosso trabalho de inteligência. Agora, de outro lado também, a gente tem que ressaltar, quando falamos em atividade investigativa, falamos em uma atividade que é realizada eminentemente por uma atividade humana e intelectual. E, nesse sentido, nada vai substituir a atuação dos policiais civis que realizam essa investigação. O delegado de polícia que a preside, dos seus agentes, do investigador, do escrivão, de agentes, dentre tantas outras carreiras que participam dessa atividade investigativa com meta a elucidar o fato criminoso e identificar a sua autoria. E, nesse sentido, por exemplo, como você bem citou, a presença do delegado de polícia no local do crime, além de ser uma exigência legal constante no artigo 6º do Código de Processo Penal, ela é fundamental, porque, aliás, é isso que difere, a meu ver, a carreira jurídica do delegado de polícia das demais carreiras jurídicas. É justamente esse hibridismo, essa proximidade do delegado com a linha de frente, com o chão da fábrica, com as ruas. O delegado, efetivamente, ele suja as suas calças. E não é força de expressão, ele deve sujar as suas calças, porque ele deve estar em contato, ele deve ir aos locais de crime. Então, ele sente o cheiro das ruas, ele sente o cheiro do sangue. E isso é necessário e positivo para a nossa atuação, porque é por meio disso que nós conseguiremos reunir esse conjunto probatório, fazer a colheita das provas e fazer um retrato mais próximo da realidade da ocorrência daquele fato criminoso por meio do inquérito policial, para que esse inquérito policial possa servir, repito, para uma denúncia robusta e para uma eventual condenação bem lastreada. Doutor Henrique Nelson Calandra, precisamos agradecer aqui o nosso convidado, que participou desse primeiro bloco do programa. Eu vou passar para o senhor aí, para as suas considerações sobre o que foi dito aqui a respeito da carreira de delegado de polícia, a situação hoje dos delegados, relatada pelo presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, doutor Calandra. Pedro, agradecer a presença do doutor Paulo Gustavo, homenagear na figura dele todos os delegados na ativa, aqueles que já se aposentaram, que estão nos ouvindo. O que ele disse é importantíssimo, a presença física do delegado,
nos locais, o levantamento de locais. Esses filmes americanos que a gente vê são reais, muitas situações são reais, mas muitas vezes nós não temos gasolina, pneu, viatura. Na hora de bater foto, sempre está pertinho, mas na hora de fazer a operação, dificuldades surgem. E eu queria convidar o Dr. Paulo Gustavo que viesse numa outra oportunidade no nosso programa, para ele poder falar sobre inteligência artificial. O que a Polícia Civil de São Paulo, do Brasil, tem em matéria de inteligência artificial para que ela possa atuar, não é? Hoje nós falamos de Big Data, cruzamento de dados. Eu vejo com preocupação, doutor Paulo, que os nossos moldes, pelo menos na minha atuação, não é traçado um perfil sociológico da pessoa que é acusada de um delito, né? Queria também agradecer à Polícia Civil pelo movimento que fizeram em defesa da violência contra a mulher. Nós somos pioneiros em matéria de delegacia para a mulher, e pedir ao delegado que volte para nos falar mais sobre inteligência artificial, operação policial nas ruas, equipamentos que a Polícia de São Paulo tem, necessidades da polícia em matéria de equipamentos, sejam eles de inteligência artificial ou de outro modo, e vamos botar isso aí na nossa ordem do dia para solicitar providências do nosso querido secretário de Segurança Pública, do nosso governador, João Dória, do futuro que vai substituir o governador João Dória, Rodrigo Garcia, e que já assumiu com o Pedro o compromisso de vir aí no nosso debate na Band, cumprimentar a Band pelos seus passados de 80 anos, cumprimentar a Band TV pelo lançamento do programa do Fausto Silva, um monumento na comunicação brasileira, quarta-feira, desejar toda a sorte ao Faustão, à diretoria da Band, que tomou essa iniciativa corajosa, onde todo mundo recua, todo mundo despede, a Band dá um passo adiante e abre as portas e o coração pelo Faustão, que começou aí na Band décadas atrás e volta agora com uma nova versão do seu programa, da sua atividade, para trazer um pouquinho de alegria ao povo de São Paulo, entretenimento e também denunciar os grandes problemas. Vamos nos irmanar nessa luta do doutor Paulo Gustavo por melhores condições para a Polícia Civil, e eu que está aí nas suas fileiras, pode ser lá no último lugar, quando faltar alguém para carregar o andor, pode me chamar que eu vou estar junto. Doutor Calandra, é só uma rápida correção. Nós estamos conversando com o doutor Gustavo, né, que é o presidente da Associação dos Delegados de Polícia. O doutor Paulo Gustavo é o da Federal, né, é o colega dele, mas o doutor Gustavo, claro que está recebendo os nossos cumprimentos aqui por participar do programa. Ele que vai voltar, como o doutor Calandra já convocou aqui, o doutor Calandra convoca e a gente segue as orientações aqui. Sempre já está convidado para voltar ao programa para falar mais sobre a carreira de delegado, sobre os desafios, né, dessa profissão tão importante e que teve aí grandes nomes ao longo da história, alguns deles lembrados pelo Dr. Calandra. Eu tive a oportunidade como repórter aqui de acompanhar o trabalho de muitos delegados, né, Dr. Marco Antônio Desgualdo, outros chefes da Polícia Civil, e antes de entrar por questões pessoais, também tive contato com alguns delegados que marcaram época na Polícia Civil de São Paulo. É o caso do Dr. Jorge Miguel e também o Dr. Carioca, conhecido aí de todos os delegados aqui de São Paulo, que foram importantíssimos, né, para desbravar esse caminho que hoje é seguido aí pelo Dr. Gustavo e outros tantos colegas. Dr. Gustavo, foi um prazer recebê-lo aqui no Linha Direta com a Justiça, viu? Leve o nosso abraço aí à polícia e saiba que aqui o microfone está aberto para a gente falar das questões de segurança pública sempre que quiserem, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade.
Já agradeço o convite e aceito o convite já feito pelo Dr. Calanda. Sempre que me chamarem, estarei aqui presente com muita honra. E agradecer pela oportunidade, sobretudo, de esclarecer a população. Nosso trabalho é de esclarecer aqueles que são, repito, a razão de ser da nossa existência, os destinatários dos nossos serviços, que são os cidadãos paulistas. Esclarecer os cidadãos acerca das necessidades daquela instituição que lhe pertence, que é a Polícia Civil, instituição fundamental para que nós consigamos seguir realizando a nossa missão, que é de defender o cidadão, proteger o cidadão de bem e combater o crime. E não é mais razoável que o estado mais rico da federação siga remunerando os seus policiais de maneira tão vexatória. Então é razoável que os policiais paulistas sigam recebendo os piores salários de todo o país. E essa situação é algo que reflete hoje, infelizmente, no serviço prestado à população, reflete numa situação de injustiça, reflete na dignidade da categoria, mas reflete, sobretudo, hoje, na dignidade do ser humano policial, aquele que é, antes de mais nada, um ser humano também, que é o policial. Então, eu agradeço essa oportunidade e nós seguiremos sempre à disposição da Rede Bandeirantes e de toda a população.